Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de posse das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no terceiro trimestre de 2017. Essas lições são as lições de adultos. O título desse estudo diz: A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, presidente da Comissão de Apologética Cristã da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor também é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Hoje estudaremos a lição de número 3, 16 de julho de 2017. A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o versículo 6. Depois, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor Deus que opera tudo em todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O objetivo desta lição, o objetivo geral, é saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Interagindo. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de uma das mais importantes e cruciais doutrinas do pensamento cristão, que é a Trindade. Não cremos na existência de três deuses, mas em um só, que subsiste em três pessoas distintas, eternas e que criaram todas as coisas. Agora vamos para o comentário da lição, começando com a introdução. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo, que é a crença em um só Deus, revelado no Antigo Testamento, com a divindade de cada pessoa da Trindade. Esse é o enfoque da presente lição, é o que nós iremos aprender e ter aí esta resposta. Primeira parte da lição. Construções bíblicas trinitárias. Primeiro tópico. A unidade da Trindade. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, onde nós lemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Lendo esta passagem, pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costuma fazer determinados grupos tidos como cristão. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus Pai é o mesmo. É a unidade na diversidade.
Segundo tópico, a bênção apostólica, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal que está em Número, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Essa saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Não parece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade. Trata-se do pronunciamento habitual do ministro do culto ao despedir os fiéis no fim das reuniões nas primeiras décadas da história da Igreja. Se isso pudesse confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da Igreja. A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. É uma saudação trinitária. Terceiro tópico, o Deus Trino e Uno revelado. Efésios, capítulo 4, versículo do 4 até o versículo 6. Temos aqui a diversidade de operações e funções na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte de nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsiste desde a eternidade em uma só substância indivisível, mas manifesto na história salvífica em formas pessoais e funções distintas. Segunda parte da lição, o Deus Trino e Uno. Primeiro tópico, uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho. E o Verbo era Deus. Isso se encontra em João capítulo 1, o versículo 1. Trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E é também Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30. Tal não se trata de triteísmo, isto é, três deuses, pois existe um só Deus e Deus é um só. A única explicação é a Trindade. Segundo tópico, a Trindade. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento. Eu, tu, ele. João capítulo 16, versículo 7 ao 16. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante seu ministério acerca de si mesmo e do Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. E do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28. A Igreja, desde a Antiguidade, resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Terceira parte da lição. As crenças inadequadas. Primeiro tópico. Os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles,
chamando-os de monarquianista, do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu recebeu o poder, em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença deste à era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Eles são os ancestrais do arianismo. Segundo tópico, os monarquianistas modalistas. Esses são assim identificados porque ensinava que Deus aparece de modos diferentes. Para eles, Deus aparece com a máscara de Pai na obra criadora, com a máscara de Filho no seu nascimento e na ascensão, e a partir daí aparece com a máscara do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras. É a doutrina unicista que nega a Trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina, por isso ela é conhecida como sabelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. No entanto, a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Terceiro tópico, o arianismo. É o nome da doutrina formulada por Ario e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana. Uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A palavra de ordem de seus seguidores era: houve tempo em que o verbo não existia, mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde o princípio afirma que o Filho é eterno. Nós temos base disso em Isaías capítulo 9, versículo 6. Pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Quarta parte da lição. Resposta às objeções acerca da Trindade. Primeiro tópico. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. O credo não faz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Segundo tópico, a definição de Tertuliano. Ele foi o neologista da igreja que criou o termo Trindade, na seguinte declaração: todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência,
pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só. Já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são um só, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Terceiro tópico: formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, pneumatomarcianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios, Bacílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Niceia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Conclusão. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Que Deus continue abençoando a todos e desejo muita paz de Deus para os vossos corações. Amém.